Olá pessoal, bem-vindos ao nosso quadro Eu Ilumino Lugares Incríveis. E hoje a gente está com uma convidada super especial, é a Bia Salles. Tudo bem, Bia? Tudo ótimo, minha amiga. Como é que você tá? Graças a Deus, tudo bem. Graças um prazer a Deus. estar aqui com você. Eu que te A agradeço. gente poder conversar um pouco sobre o que a gente mais ama fazer, né? E se você já tem 24 anos, Bia, 24 anos de arquitetura. então tem muita coisa para ensinar pra gente hoje. Muitos casos, muitos clientes, né? E a gente vai aprendendo e evoluindo. Então fica aí que hoje o nosso papo vai ser incrível. Bia, a nossa primeira pergunta é sobre como você aborda a iluminação dentro dos seus projetos. Você tem uma característica muito específica. Como é hoje que você vê a iluminação quando você vai projetar? Kaline, primeiro eu procuro observar o que é que o cliente quer. Abordar, por exemplo, quando a gente tem um projeto corporativo, eu preciso entender a demanda do cliente. Esse projeto ele tem vários aspectos e tudo isso vai se combinando. Então, a iluminação é um dos critérios e um dos pontos que a gente analisa dentro do projeto de arquitetura. Sim. Então, o briefing, o programa de necessidade. Hoje no escritório eu tenho muito uma arquitetura voltada para essas pessoas, né? Eu acho que o mais importante na minha arquitetura é fazer com que a arquitetura transforme e atenda à necessidade do cliente. Então, Sim. a primeira coisa que eu vou fazer quando o cliente chega é entender o cliente. Depois que a gente compreende, a gente vai para esses aspectos técnicos, né? Sim. E juntando tudo isso para formar um bom projeto. Então, a iluminação, ela entra como um projeto, um item muito importante, né? E onde ele precisa se adequar a essa necessidade. É, claro, porque aí você vai especificando de acordo com a necessidade daquele lugar, né? Mas, vamos dizer assim, das tendências de iluminação. Ah, Kaline, eu gosto muito de usar perfil, eu gosto mais de luz pontual, quando eu posso escolher, porque lógico vai ter lugares que você vai ter uma luz, como você disse, muito técnica, né? Então, assim, vai ter que usar o que precisa especificamente naquele lugar. Mas quando você tem a liberdade de escolher um tipo de iluminação, uma iluminação para a tua casa, como é que tu gosta dessa iluminação? Aí eu gosto de variar, né? Eu acho que a gente tem tantas possibilidades dentro da iluminação, né? Perfis é muito legal, pendente é muito legal. Eu acho que as arandelas, essas coisinhas que tem uma proporção. Hoje a gente tem muita iluminação que ela tem um dimmer, né? Por exemplo, quando eu vou para um quarto de bebê, tem vários tipos. Eu sempre uso no mesmo espaço vários tipos de iluminação. Né? É muito bom, né? Eu gosto muito disso. E também dá essa versatilidade para o cliente, né? Dele poder, ao longo do uso, adequar essa iluminação dentro do ambiente. Exatamente. Tu deu um ponto muito específico. O quarto de bebê, por exemplo. Porque aquele bebê cresce muito rápido. E aí aquela iluminação, às vezes eu quero ir adaptando esse quarto, mas eu não quero mais cortar, trocar um ponto. Então, se eu tiver essa flexibilidade, já me ajuda muito, né? Outra coisa que eu acho fundamental, assim, como ponto de partida nos projetos, é você ter coisas atemporais. Eu gosto de você ter iluminação, pendentes, luminares, que eles vão acompanhar a vida desse cliente durante muito tempo sem, teoricamente, sair de moda. Porque o que é que acontece? Como eu tenho e como eu acredito numa arquitetura muito voltada para as pessoas mudam. Se você faz um quarto de bebê, aí o bebê vai lá para os seus 10 anos, aí o bebê entra na pré-adolescência, ele vira um adulto. Ou seja, a gente muda todo dia, né? Mas tu se considera uma pessoa no estilo clássico ou não? Não. Não? Não. Eu gosto muito daquela linha, uma coisa mais minimalista, uma coisa mais, sabe? Eu acho que o menos é mais. Acha? Eu faço um projeto com uma demanda, assim, o que é que você precisa? Eu não coloco nada mais e nada menos do que o cliente precisa. Quais são os maiores desafios, os que você enfrentou, vamos dizer assim, dentro do espaço corporativo, na hora de projetar uma iluminação? Tu achou isso aqui? Eu preciso, de fato, observar com muito critério. Para mim vai ser um desafio. Kaline, eu acho que a iluminação, as pessoas acham que conhecem o que é iluminar um espaço. Sim. E, na verdade, elas não conhecem. Não é fácil, não. Né? Então, assim, quando a gente tem um conhecimento mais profundo disso, técnico, eu acho que o maior desafio é convencer de que o que a gente está dizendo é correto. Sabendo que aquilo dali
tem todo um estudo, né? Tem todo um levantamento de dados para que a gente esteja usando aquilo. Então eu acho que esse é o maior desafio. É você dizer assim, olha, esse perfil de LED, com essa fita de LED, com esse tipo de lumen, com esse tipo de lux, é o ideal para você. Um projeto desafiador que você realizou e como foi que você fez para superar esses desafios? Mais uma história daquelas, amiga. Eu adoro. Isso aqui tá bom, viu? Ele foi um projeto pequeno, mas ele foi um projeto muito marcante. Eu recebi, a mãe me ligou dizendo, Bia, eu queria que você fizesse o quarto da minha filha. A filha dela tinha uma síndrome. A filha dela era pequenininha, certo? Ela não ia crescer. A Duda, Maria Eduardo, o nome dela. Quando eu cheguei na casa dela, eu tinha que adaptar toda a casa, porque a casa era para pessoas normais, grandes, e a Duda era pequenininha. Então a Duda não conseguia abrir o interruptor de nenhum ambiente. Entendi. A Duda não conseguia as maçanetas e tal. E a gente foi e adaptou, fez o quarto da Duda todo, né, adaptado para ela, e fez alguns itens da casa que ela pudesse ter autonomia. Então foi um projeto assim. E ela já tinha quantos anos? Ela tinha 8. Então ela já tinha bem autonomia, né? Tinha, mas ela é muito bem pequenininha, né? Com as perninhas pequenas, as mãozinhas. E a Duda até hoje eu me conecto com ela, hoje ela já tem 15. E esse projeto foi muito desafiador, porque tinha que ir atrás de uma torneira, testar a torneira com ela, né? Testar a questão da iluminação. Então, por exemplo, um dimmer para ela não era de qualquer jeito. Todos os interruptores eram three-way, porque ficavam na altura normal e um na altura menor. Entendi. Então foram muitos desafios. Nossa, é demais. E aí, Kaline, quando eu cheguei com o projeto pronto, eu abri a porta da casa dela, ela já tava com um sorriso daqui, aqui. Tia Bia. Aí a mãe disse, ela já escovou os dentes hoje 5 vezes. Oh, Jesus. Porque ela nunca tinha conseguido escovar os dentes só. Gente. Porque tinha alguém que abria a torneira, tinha alguém que pegar a pasta, tinha alguém, a cuba não era para ela, a profundidade da cuba foi para ela, a gente, né, testou tudo. Então assim, ela se via num mundo que ela podia ter autonomia, que ela podia ter uma vida normal. Sim, mas ela era pequenininha, mas ela cresceu além do tamanho que ela tinha? Não, teve uma readaptação ou hoje ainda funciona tudo para ela? Não, funciona, porque o crescimento dela seria muito pouco. Uhum. Ela seria sempre uma adulta pequena. Entendi. Então, a adaptação que nós fizemos, por exemplo, o chuveiro... Faz 7 anos, então hoje ela ainda usa tudo. Tudo. Os registros é tudo lá embaixo, a champuzeira é baixinha, entendeu? Porque ela começou a usar tudo. Gente, agora a hora do nosso acende e apaga, que são as nossas perguntas rápidas, são perguntas surpresas, e vamos ver o que vem aí. Bia, quem é a sua maior inspiração na vida? Na vida é a minha mãe, né? Sim. Não tem como, né, Minha mãe é a maior inspiração em todos os sentidos. Se você me perguntar quem é a maior inspiração na arquitetura, aí eu vou pro mestre dos mestres, que pra mim é Oscar Niemeyer, que eu tive o prazer de conhecer. Sério? Assim como eu tô contigo. Foi, que legal. Muito bacana. E eu acho que ele é um ícone dentro da nossa arquitetura brasileira. Sim. Bia, e o seu maior sonho? Tem um sonho ainda pra realizar? Amiga, ser feliz, né? Eu acho que esse é o maior sonho. Ser feliz e assim, poder viver, cada vez a gente entrando na maturidade e se acalmando, né? Voltando aqui pro Oscar, que morreu desenhando, né? Eu quero muito trabalhar até os últimos dias, trabalhar com arquitetura até os últimos dias. E ser feliz, eu acho que... E a felicidade, pra mim, eu acho que é no simples. Sim, claro. Quanto mais simples a gente for, acho que mais feliz a gente vai conseguir ser. É verdade. E se você pudesse escolher... Eita! Se pudesse escolher qual seria o lugar no mundo incrível que esse lugar aqui eu queria muito iluminar? Eu acho que quanto menor, maior o desafio. Sim. E não menos importante. Não. Então, se você disser assim, o que você gostaria de iluminar? Eu pensaria logo numa coisa pequena. Poderia estar aqui falando 1000 cidades, por exemplo. Cidade da Luz, Paris. Chega, a gente suspira, né? Mas no fundo, eu acho que se eu pudesse iluminar uma coisa que fosse pequena, mas que tivesse uma representatividade, tivesse assim... significado, né? Que a gente pudesse transformar esse espaço com iluminação, para mim eu já estaria muito feliz. Quero agradecer a você que ficou até o final do nosso vídeo. Quero agradecer a Bia. Obrigada, viu, Bia, por esse momento maravilhoso. Quero sempre estar com você. Você tem uma humanidade incrível. Eu admiro muito você como pessoa. Eu admiro os seus trabalhos, como a profissional que você é, a entrega que você dá
em cada um deles, né? Assim, eu conheço, por exemplo, o escritório da Morando Bem que você fez, a gente foi lá uma vez olhar um empreendimento, né? E quando eu cheguei lá, eu lembrei logo de você, pelas suas fotos. Cada detalhe, eu sei que você tem cuidado com cada detalhe, né? A história da Duda, eu achei muito linda, você se envolve como pessoa. Então, quero lhe agradecer por estar aqui com a gente hoje e compartilhar suas histórias com a gente. O agradecimento é todo meu. Conversar de arquitetura é massa, conversar com você é massa, conversar sobre iluminação também, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa profissão. Sim. Né? E a gente é formado por essas histórias mesmo, né? Eu acredito muito nisso e estou eternamente à sua disposição. Podemos ter várias conversas sobre vários assuntos. Sim, temos muitos assuntos. Porque é sempre uma troca, né? E isso é muito bacana. Eu que agradeço. Obrigada. Gente, se você não segue ainda a Bia no Instagram, nas redes sociais, a gente vai colocar as redes sociais dela aqui para que você possa seguir. Tem muita coisa interessante, eu tenho certeza que você vai gostar. E continue ligado no nosso conteúdo Aled, ativa a notificação, segue as nossas redes sociais e fica ligado, porque aqui no Aled você encontra tudo em iluminação.